Como saber se uma pessoa é a certa ou a errada para mim? Queridos, já estava há muito tempo querendo gravar esse vídeo para vocês. É uma pergunta de grande relevância, como muitas perguntas que fazemos no decorrer da nossa vida e devemos fazer, tá? O processo indagatório é um processo altamente feminino. É um recurso feminino de realização. Por quê? Porque a alma feminina anseia por segurança. A consciência feminina depende de segurança para que ela possa atingir o seu pleno desenvolvimento e o seu potencial, para que ela possa viver o seu propósito e, com isso, atingir as suas intenções, que no caso do feminino, enquanto consciência, enquanto energia, enquanto manifestação, é cuidar e embelezar a vida. Embelezar a vida, o que é isso, queridos? A beleza é um recurso divino de harmonização de processos, de harmonização de recursos, de vitalização, de potencialização, de ascendência. Beleza. Vivemos pela beleza, buscamos a beleza, queremos o belo é divino. Ora, então não estejam mais revoltados com seus namorados ou suas namoradas quando passar uma pessoa bonita, um corpo bonito, e ele olha ou ela olha. Não fica bravo com isso, né? Porque a gente tem que avaliar a intenção. Pô, é um belo corpo, feito por Deus. Assim como o sol que brilha de dia, assim como o céu azul, assim como a lua, assim como o mar, assim como o seu corpo, que é um belíssimo corpo. É belo, é bonito, é atraente, é desejoso. Assim devemos encarar as coisas. Ah, você está falando que eu tenho que achar normal? Não é isso. É que a gente tem que entender o que é a falta de respeito e o que é um processo genuíno de admiração pelos recursos do Criador, pela obra do Criador. Essa fala não é minha, essa fala é de um médium que eu admiro muito, que é o Pedro Augusto, do canal Espiritualidade com Pedro Augusto. Quando ele trouxe essa reflexão, eu achei lindo. Eu falei, meu Deus, realmente, é verdade. Por que eu vou ficar pirando? Né? Ah, tá olhando? Não, olha junto, realmente, que bundona, que peitão, que curvas. É assim que a gente deve encarar a vida, sem essas bitolações. Então, o feminino rege sobre o belo. E esse corpo que o seu namorado, a sua namorada acham belo, foram constituídos também de uma execução feminina, aliado a uma execução masculina, claro, mas foi gerado pelo feminino. Então a gente tem que parar com esses surtos. A beleza justifica a vida. Beleza é transcendência. Através de contemplações ao belo, nós encontramos processos de maior potencialização e de renovo dentro das nossas mentes e do nosso espírito. Todo o belo, inclusive um belo corpo. Por que não? Qual é o crime disso? É isso que essa humanidade tem que deixar essas mentalidades, gente, religiosas sobre a vida. A vida existe para ela ser desfrutada com amor, com Deus, com boas intenções a esse desfrute. Você não vai desfrutar de maneira animal. Você vai contemplar e desfrutar de maneira espiritual. Não é crime nenhum, gente. Tem gente que é bonita mesmo, tem que olhar mesmo. Tem que olhar mesmo. Tem que admirar a obra de Deus onde quer que a obra de Deus se faça. E às vezes a obra de Deus se faz num corpo. Às vezes a obra de Deus se faz num relacionamento. De pessoas que a gente olha e admira. A gente fala, nossa, que relacionamento bonito. Admire, não inveje. Inveja não. Inveja jamais. A inveja despreende de você uma qualidade mórbida de energia altamente corrosiva e má, e feia, diabólica. Não é bom. A inveja, ela vai de encontro ao endereço vibratório, aquele casal ou aquela pessoa que você está invejando, que no fundo, o que a inveja é, né? Eu queria que você não existisse. A sua existência me incomoda, porque na cabeça do doente, do invejoso, ele pensa, a sua existência impede a plenitude da minha. E isso é uma distorção da realidade, profunda, grave.
absolutamente equivocada. É o oposto. A existência do outro, na verdade, encoraja a minha. A existência do outro, na verdade, respalda a minha. Porque é nisso que o Criador é unipotente, unipresente, uniconsciente. Vocês precisam cultuar o hábito de trazer essas palavras divinas à boca, mas buscar visualizar o seu entendimento. Porque quando você faz isso num processo meditativo, o Criador, ele adentra o seu campo, que está aberto a isso, e começa a definir isso para você. A onipresença de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus. Nas agregações que estabelecemos com as pessoas. Então eu não preciso invejar, porque na verdade a vida do outro fortalece a minha. A alegria do outro irradia de tal modo que impacta o meu campo e me potencializa eu ser mais feliz. É assim que a vida deve ser contemplada. É assim que a vida deve ser enxergada. Muito bem. Como saber então se uma pessoa é a certa ou a errada para nós? Tcharam! Que pergunta de milhões. Que pergunta de milhões. É muito simples. Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender o que eu estou fazendo na Terra. E quem sou eu? Tcharam! Outras perguntas. Percebam que tudo do Criador é a dimensão dentro da dimensão dentro da dimensão. O planeta dentro do planeta dentro do planeta. O mundo dentro do mundo dentro do mundo. É uma coisa dentro da coisa. É um trauma dentro de um trauma dentro de um trauma. E aí você vai cavando, aí você vai... Ah, tá. A origem é isso. E aí você cura. Olha isso, como Deus é bom. Ah, glória. Assim é. Assim é o Criador. Como saber se uma pessoa é a certa ou errada para mim? Primeiro vamos entender quem somos. O que estamos fazendo na Terra. E o que é a Terra dentro de tudo isso. Às vezes eu não sei quem eu sou. Mas saber onde eu estou é um grande indicativo. E o que é a Terra? Esse planeta abençoado pelo Criador, bendito, que está hoje está, não estará assim sempre, não está desde toda a eternidade. A Terra teve muitos processos. Um dia falaremos sobre a Terra, mas a Terra, meus queridos amigos, a Terra, hoje, ela é um local, uma das inúmeras moradas do Criador. Para o quê? Para a depuração do ser, como todos são. Só que a Terra, ela tem um propósito específico. Abrigar seres doentes, maníacos, loucos mesmo, de pedra, nível hard do Pinel, e criminosos hediondos. Então, estar na Terra significa que a maioria, pode ser que você... Oh, querida, obrigada. A moça estava ouvindo eu falando aqui, estava ali admirando. Ah, obrigada, para o Criador, essa glória, essa honra sempre. Então, queridos, estar na Terra, o que significa estar na Terra? A gente tem que começar a trabalhar um processo de humildade. Cara, tô na Terra. É bom. Perspectivas, né, amigos? Perspectivas. Objetivamente, sempre é bom. Se Deus te colocou aqui, você está aqui por 2 motivos e 2 motivos apenas. Ou é para você dar, porque você trabalhou, se depurou em outras existências, em outros mundos, ou às vezes mesmo na Terra e voltou, porque você se graduou um pouquinho, ajuda eles lá que eles estão necessitados. Ou você está aqui porque você precisa de ajuda. A maioria está aqui porque é louca, doente, grave. Gente, a Terra é um mundo que abriga a escória do universo. Ah, você está falando que eu sou escória? Eu também sou. Somos todos. É triste falar isso. Dói, às vezes você vai refletindo, vai entendendo o que te coloca em sintonia com a escória do universo. Mas a Terra abriga a reminiscência, os remanescentes, perdão. A Terra abriga os remanescentes no mal de vários mundos pelo universo afora. Não só da galáxia, da Via Láctea, de outras também. Meus amigos,
Então a gente tem que entender isso. A Terra é um manicômio. Ela é um manicômio penal, um presídio barra hospício. E nós, né, uns mais que outros, somos os presos barra malucos que precisam do remédio. E tem os médicos encarnados juntos. Os médicos descem juntos. Descem. Jesus foi um médico, Chico Xavier foi um médico, o Pedro Augusto é um grandíssimo médico encarnado nesse momento. Um psicólogo cósmico, todos esses foram. Madre Teresa foi uma médica. Irmã Dulce, Martin Luther King e tantos outros. Mahavatar Babaji. Tantos e tantos outros que nós poderíamos mencionar. Uns mais médicos que outros. Uns mais médicos que outros. E existem médicos que encarnam que também têm doenças. Ele vai ajudar naquilo que ele está apto. E naquilo que ele precisa de ajuda, ele vai recorrer a um outro médico. Olha isso, que loucura. Esse é o cenário da Terra. Então a gente está aqui para se melhorar. Está aqui para pagar pelas nossas penas de outras existências. E estamos aqui também para curar a nossa cabeça. Olha isso. Tá com a mulher do lado. Tá com o marido do lado. Passa uma mulher linda, cara. Pô, tu não tem olho, tu não tá vendo que ela é bonita também, não? Passa um homem lindo. Aí a mulher quer enfiar a mão na cara do cara. O cara quer quebrar a cara da mulher quando chegar em casa. E acha que isso é amor. Quer que a pessoa neurotize, ou seja, entre em processos neuróticos ao negar a beleza nítida que o outro ou a outra exibe. Uma coisa é o desrespeito. Uma coisa é você tá aqui e você fala, pô, cairia dentro, né? Aí, realmente, você tá sendo bem babaquinha. Bem babaquinha. Pra mim, não dá. Vai falar, obrigada. Não. Né? Bom senso, mas outra coisa é você falar, meu, bonita, cara. O que é isso, Senhor? Abençoa essa obra. É diferente. Admirar o belo. Admirar o belo. Pô, um cara bonitão, fortão. Eu gosto de, né? Músculos. Pô, vai falar que não é bonito? Gente, isso é doença. Você tá mentindo. Isso é distúrbio psicológico, gente. O cara é bonito. A mulher é bonita mesmo, cara. Onde tá o crime nisso daí? Onde tá o crime? Pelo amor de Deus. Onde está o crime? Então a gente está aqui para se desprender disso. Porque todas essas paixões, todos esses equívocos na nossa consciência nos chumbam a terra. Nos chumbam a terra, atrasa o nosso processo de ascensão. Estamos todos rumando ao Criador. Ateus, não ateus, religiosos de todo tipo, até os satanistas também estão lá saudando Satã, mas estão também na trilha rumo a Deus. Não dá para fugir de Deus. O Criador é a única realidade possível. Tudo mais é ilusão. Assim é. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade imutável do universo. Inelutável do universo. Não adianta querer lutar contra isso. Não adianta querer lutar contra o progresso. Não adianta querer lutar contra a beleza. Não adianta querer lutar contra o amor. Não adianta querer lutar contra nada disso. Não adianta querer extinguir o feminino ou o masculino através de discursos psicóticos que a mídia, a imprensa, a publicidade, esses artistas, que eu não gosto de chamar de artistas, esses propagandistas das trevas no meio artístico, político, de todo tipo. Não adianta. Eles vão cair. Em verdade vos digo. Adoro quando Jesus falava isso. Em verdade vos digo. Então, entendendo tudo isso, a gente fala, pô, eu tô aqui para me melhorar, para quitar débito, para vigiar os meus maus impulsos, as minhas más tendências, né? É para isso que nós estamos aqui. E a gente fala, cara, então eu devo presumir? O inteligente faz isso. Eu devo presumir, então, o inteligente, né? O ignorante não, mas o inteligente vai presumir, né? Que é aquilo lá. É aquilo lá. Como que é, como que é aquela fala? O sábio aprende com o erro do outro.
O inteligente aprende com seus erros e o burro nunca aprende. Então a gente deduz. Eu não preciso viver na minha pele. Vamos exercitar um anseio de sabedoria, de observação. A observação nos basta. Muitas dos sofrimentos que vocês vivem relacionais, de toda a natureza, tá, gente? É fruto de falta de observância. Porque não quer observar. Deus mostra, assim, com letras garrafais, caps lock, luz neon, e a pessoa faz assim, não quero ver, não quero ver. Pô, mas tu não estava rezando ontem? Fala, ai, Senhor, me mostra. Aí ele mostra, você dá de louco? É assim que tá o pessoal da Terra. É assim que tá. Ai, Senhor, será que ele é pra mim? Será que ela é pra mim? Aí aparece ali um babado louco, que você fala, meu Deus, não acredito que ele ou ela fez isso. E aí o seu impulso é largar a relação. Seu impulso é largar a relação. Mas você, na sua loucura, fala, mas também, né, a gente não tem nada ainda. Aí você começa a relevar o errado para você manter uma pessoa que não está alinhada com você. É julgo desigual. Então a gente tem que deduzir que se a Terra aqui é para a gente se curar, para a gente se melhorar, se elevar e nos aproximarmos mais de Deus por toda a eternidade, a vida é sobre isso. A existência infinita é sobre se aproximar mais de Deus e ponto. É sobre isso. É sobre isso, ponto, gente. Aceita logo de vez. Encurta o processo. Encurta. Tá. Então, nós devemos presumir que tudo que está à nossa disposição, o relacionamento, o sexo, o alimento, o ato de se alimentar, as conversas, os estudos, tudo isso também são processos de autodesenvolvimento. A gente se cura à medida que a gente se desenvolve. A gente se cura à medida que a gente se conhece. Então, curar-se é autoconhecer-se. Ponto. Quanto mais você se conhece, mais você se cura. Assim é. E você se conhecerá por toda a eternidade. Gente, falamos aqui de espíritos perfeitos e tal. É uma maneira de dizer para que se entenda a grandeza do mundo. Mas não existem espíritos perfeitos. Existem espíritos mais perfeitos que outros. Mas a perfeição pertence única e exclusivamente ao Criador. É simples como isso. Mesmo Cristo Jesus, pô, em comparação a gente, ele é perfeito. Ele é um Deus em comparação a gente. Mas ele não é Deus e ele não é perfeito. Ele é mais perfeito que nós. Mas ainda existem muitos outros muito maiores que ele. Muito maiores. Ah, não tem nem comparação. Que o Jesus perto deles é uma ameba. É um protozoário perto deles. Tô sendo rude falando isso? Tô sendo grosseira falando isso? Muito longe disso. Tô sendo sincera. Vocês têm que parar com processos idólatras. Esses apegos a crenças, a noções. Por exemplo, isso. O namorado, a namorada admirar um belo corpo. Vocês estão apegados. Não, que você tem que olhar só pra mim. Não, porque você tem que... Pô, isso é contraproducente. Isso não é real. Isso não é real. E o namorado, a namorada que aceita isso, começa a ficar neurótico. Entra na loucura do namorado ou da namorada. Pô, gente. Para, né? Então, a gente tira por baixo que a nossa existência aqui é para isso daí. Então tudo, o sexo, a comida, tudo, são processos de autodepuração. São processos de autoaperfeiçoamento. Por que eu quero tanto relacionamento amoroso? Porque a criatura inconscientemente sabe que através do namoro e mais à frente, através do casamento, ela tem nessa possibilidade uma oportunidade ofertada pelo Criador de aceleramento da sua cura e da sua evolução. Olha como Deus é bom. Poxa, ele podia ter botado todo mundo aí, vai aí, criminoso, bandido, doente, se vira aí. Mas olha isso que bonito. Ele colocou a gente aqui e falou, cara, vocês estão aí, vocês vão ajudar um ao outro. Porque não existe quem seja pobre o suficiente, tanto quanto não possa ofertar nada, e não existe o rico ou o espírito elevado da potência que for, que nunca vai precisar de ninguém e que não pode aprender mesmo conosco. Essa é uma visão arrogante e egóica, bem tipo da galerinha aqui da Terra. Por que ainda hoje,
pleno século XXI, em pleno 2025, ainda existem pessoas que discutem a existência de Deus. Olha que atraso. A gente podia estar falando sobre tantas outras coisas, sobre os mundos, sobre a mente, sobre psicanálise, sobre um prisma tão mais profundo. Sobre tantas coisas tão mais profundo, matemática, química, física, arquitetura. Cara, e tem que ficar vindo para falar de Deus. É ótimo falar de Deus. Mas espíritos elevados não querem falar de Deus, querem viver Deus. Ah, gente, percebe a diferença? É claro que quando falamos de Deus, estamos vivendo Ele de alguma maneira. Sim. Mas é diferente quando, já sei, tá em mim, cara, ó, tô vivendo Deus, estou sentindo que eu tenho que trabalhar nesse projeto. Eu tô sentindo que eu tenho que conduzir a educação do meu filho assim. É viver Deus. É parar de falar, tá com Ele tão forte no seu coração e na sua mente, que você aquece isso e você manifesta Deus. Isso é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, é muito mais excitante do que falar de Deus. Por melhor que seja falar de Deus, por mais tesão que dê, por mais que através da fala de Deus possa se vivenciar picos orgásticos. Ai, que pecado, que blasfêmia. Isso é religião de vocês aqui. Isso é religião de vocês aqui. O que é melhor? Falar de fazer amor ou fazer amor? Gente, é simples como isso. O que é melhor? Falar da ciência do beijo ou beijar? Assim é a vida. O que é melhor? Falar da comida, da receita do bolo ou comer o bolo? O que é melhor? Falar de Deus ou viver Deus? Ainda que falando dele, estamos vivendo ele em alguma medida. Olha como a Terra é atrasada. A gente podia estar falando de nave, ir para outros mundos, sabe? E ficar aqui falando de um monte de espírito. Cada um no seu grau evolutivo. Nem todos são perfeitos. Ali, perfeitos ninguém somos. Mas assim, uns melhorzinhos que outros, mas tem que estar vindo para falar, gente, vai lá falar que Deus existe. Para começar a brincadeira. A brincadeira da existência só começa quando isso é compreendido, gente. Entender que Deus existe, aceitar que Deus existe e viver isso. Para começar a brincadeira da existência. Peraí, então a gente não está vivendo? Não. De nenhuma maneira. Enquanto você não assimila isso, você não vive o potencial sexual. Você não vive os potenciais orgásticos múltiplos que tanto a mulher quanto o homem podem viver. Você não alcança tudo que o beijo pode passar, a pele, o contato, as relações. Você não extrai todo o potencial do dinheiro. Você não extrai todo o potencial de coisa nenhuma. Porque você está ainda... Pô, você entende isso? Então sabemos que o relacionamento amoroso, como tudo, é um veículo de autodesenvolvimento, é um veículo de autocura. Quando a gente entende tudo isso, a gente precisa entender então o quê? Pô, se é assim, a pessoa certa para mim tem que estar alinhada com essa busca, que é minha, de todos nós. Nos depurarmos, nos melhorarmos e quitarmos nossos débitos. Quitei todos os meus débitos. Porque tem gente que tá endividada, mas não é tanta dívida assim não, gente. Tem gente que tem uma dívidazinha boba ali com a mãe, com o pai. E o resto da vida é experimentação. Isso vocês não sabem, olha só. Tem gente que tem débitos, mas com um ou outro, não tá em débitos com o mundo de maneira geral. Tem gente que é problemático o rolê. Esses espíritos que é problemático o rolê estão encarnados nas religiões. Todas elas. Como profetas do Senhor. Como missionários do Senhor. Num ato de grandíssima misericórdia do Pai, de ofertar para eles esse ministério desse potencial que eles não têm merecimento nem cabeça, nem nada para lidar, mas Deus faz num ato de amor infinito de Deus, fala, ó, se for para você pagar os seus débitos desse jeito por vidas, você vai ficar uma eternidade pagando. Então faz o seguinte, vai lá fazer o bem, que o bem que você fizer vai ajudar você a queimar mais rápido seus karmas. Pague o mal com o bem. Então, Umbanda, judaísmo, candomblé, catolicismo, hinduísmo, iniguismo, gigo, gagigo, todas as religiões, os evangélicos, todas. A maior parte desses profetas, desses pastores, desses padres, são endividados. Os maiores endividados do mundo estão nas religiões, porque através de grandes ministérios eles quitam seus karmas mais rápido. Tá? Os mais endividados estão ali, orando
pregando coisas que eles não vivem, de um Deus que eles não conhecem intimamente, mas eles falam porque também através disso, falando, espera-se que isso vai internalizando neles, porque eles têm que repetir o sermão toda a vida. Então, em algum momento, espera-se que a chave vire. Entende? Então, e aí, o assunto é longo. O fato é que, através da relação amorosa, estamos ali para nos aproximarmos de Deus. Então, saber se essa pessoa é a certa ou errada para mim é simples. Eu só preciso saber se ela me aproxima ou me distancia de Deus. Eu só preciso saber se eu sou uma pessoa melhor todos os dias ao lado dela ou não. É simples como isso. Isso vai longe. Poxa, engatilha ciúmes em você? Engatilha possessividade? É claro, a gente tem que entender. Tem pessoas que são possessivas e ciumentas naturalmente e elas estão trabalhando para se curar. Então não é o meu parceiro, não é a minha parceira. Sou eu. Eu tenho isso e eu tenho que me controlar 24 horas. E tudo bem. Tudo bem, faz parte. Eu vou ficar sem me relacionar o resto da vida porque sou assim. Não. Você vai curar se relacionando. Como que você cura problemas sexuais? Se relacionando sexualmente. Só que a resposta é mais complexa, tá? Existem questões, mas se relacionando sexualmente. Como que eu curo problemas de cabeça? Trabalhando isso. Como que eu curo inveja? Tendo contato com pessoas que são melhores do que você. Como que eu curo egoísmo? Doando. É simples como isso. É simples como isso. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês precisam tecer observações profundas sobre essas relações que vocês têm tido. Ai, mas eu quero ficar com Joana, com a Josélia e com a Cláudia. Falaremos sobre a não monogamia em breve, tá? Não vou falar disso aqui agora, sobre essa questão do amor livre, né? Não vou falar sobre isso aqui agora, porque isso tem muitas camadas também. Tudo bem que você esteja aí com 5 pessoas, 20, 10, né? Sua cabeça é seu guia. Você sabe o que você faz, né? Se você sabe o que você faz, é o que importa. Mas Deus não avalia desse jeito. Ele avalia assim, tudo bem, você é uma pessoa melhor com essas mulheres ou com esses homens? Ou com essas mulheres e esses homens, né? A gente não sabe o que vocês estão fazendo lá daí. Assim é a vida. Você é uma pessoa melhor ao lado delas ou ao lado deles? Eles. Você sente que quando você vai para os seus encontros, para os seus romances, para os seus jantares, ou para as suas relações sexuais com essas pessoas, você sente que você está melhor depois disso e que eles estão vitalizados por você depois disso? Ou você sente que isso é frio? Ou você sente que na verdade é a carne pela carne? Que vocês se relacionam cada vez mais de maneira objetificada, desumana, desassociada? É isso que vocês têm que entender. Entende? É isso que vocês têm que entender. Ai, me relacionei sexualmente com meu namorado, com a minha namorada. Pô, você tá forte depois? Tá claro, tá cheio do Espírito de Deus? Que é isso que o sexo tem que promover. A gente tem que acabar a experiência sexual seguros, certos de que nós estamos cheios do Espírito de Deus. Que nós estamos tomados, transcendidos por Deus. Sexo de qualidade, amor de qualidade, vamos chamar de amor fazer amor de maneira qualitativa, é um sexo, é um amor que a gente faz, orgasmos que nós vivemos, em parceria ou sozinhos através da masturbação. Os taoístas, olha para você ver a diferença de crença, os taoístas chamam a masturbação de processo de autoaperfeiçoamento através de toques amorosos. Olha que coisa bonita. E aqui existe uma questão, tanto mulheres quanto homens. E o homem tem um agravante maior, o homem precisa ejacular ali umas 3 vezes por semana, senão começa a danificar. E aí tem pessoas que ficam falando, tem uma mulher que eu sou apaixonada por ela mesmo, adoro, gosto dela de todo o meu coração, né? Uma vez ela falou assim, se o homem não consegue evitar a masturbação, não consegue controlar a mão dele, ele não dá conta de mais nada na vida pra mim. Isso daí é uma visão religiosa. Veja, ela é uma pessoa maravilhosa,
é uma missionária também de Deus, tá aí elevando a autoestima de mulheres e de homens e tal, mas existe uma visão muito religiosa. Não tem nada de errado na masturbação, por que não pode? Então quer dizer que para eu tocar os cumes que a sexualidade nos proporciona, que é a integridade, a integração com o Criador, eu preciso necessariamente de um parceiro. E se meu parceiro não tiver o mesmo apetite sexual que eu? Porque isso envolve em vários lugares, você entende? Se ele não tiver o mesmo apetite ou estiver passando por uma questão, aí porque o meu parceiro está passando por uma situação, eu não posso me saciar? De onde vocês tiraram isso? Sendo que através do sexo, todo ele, inclusive a masturbação, a gente se aproxima de Deus. A gente se aproxima mais dele. E se aproximar de Deus não pode estar na dependência de ninguém. E é por isso que a masturbação não só não é pecado, como é desejável. Porque a gente não pode colocar a nossa vida nas mãos das outras pessoas. O meu prazer não pode depender do prazer do outro. É claro, quando a gente vai se relacionar sexualmente, a gente tem que estar tão inteiro dentro dessa relação, tão dentro do rolê, que a gente tá, na verdade, ó o processo sexual como tem que ser. Cara, eu tô tão cheia, tô tão feliz, tô tão vivendo meu propósito como homem, como mulher, de feminilidade, de masculinidade, fluindo entre esses extremos de maneira consciente, não inconsciente. Tô tão feliz. E essa energia tá tanta dentro do meu corpo, dentro do meu espírito, tá tão, eu preciso extravasar essa energia. E aí eu olho pro meu parceiro ou pra minha parceira e eu falo, eu vou extravasar isso em você. O que isso quer dizer? Eu vou amar você. Eu tô com tanto amor que eu preciso dar esse amor. Não posso só guardar pra mim, é muito amor que eu tô. Eu tô tão satisfeito com a vida, eu preciso dar esse amor pra você. Preciso dar. Aí eu abraço a minha mãe, abraço a minha filha, abraço o gato, mas ainda tem muito. Ainda tem muita energia. Essa energia precisa virar alguma coisa. Ela vai virar alguma coisa através da relação sexual. E aí você vai pra relação, não para subtrair a energia vital do seu parceiro ou parceira. Você vai para a relação sexual para absorvê-los na sua energia e elevá-los através do amor que você já tem alcançado. Olha isso, que bonito. E a recíproca é verdadeira. Porque o seu parceiro, num relacionamento saudável, que tem Deus, ele vai te olhar do mesmo jeito. Eu também quero te amar. Não é que eu quero ter prazer, não, eu quero te dar. Porque eu tô cheio. E qual que é a dinâmica do orgasmo? A dinâmica do orgasmo é que você está tão cheio de amor e de satisfação e de autorrealização que no ato de dar, você alcança o processo orgástico. O que é o orgasmo? O orgasmo ele é um recurso do corpo físico e também mental, espiritual, mas ele é um recurso do corpo de transcendência. Então eu estou às portas da transcendência e eu preciso atravessar algo, eu preciso doar essa energia para tocar essa ideia. Então o orgasmo, ele é um meio de autodepuração. Por isso que a masturbação é um processo de autoaperfeiçoamento. Normal. Só que, até mesmo quando a gente fala de masturbação, muitas pessoas tratam a masturbação como um processo de descarga energética. Então vou ali só ejacular, gozar, e isso é totalmente diferente de orgasmo. Orgasmo é um processo onde a gente traz energia para dentro, especialmente as mulheres. Isso é da nossa biologia, da anatomia do corpo feminino. A anatomia do corpo masculino faz com que ele projete a energia para fora. Então o homem, quando ele goza, ele fica desvitalizado. O homem sofre processos de desvitalização. Ele tem que aprender a reter essa energia para que ele viva o orgasmo dele, enfim. Um dia a gente faz um vídeo para falar desse rolê. Então, o relacionamento certo, a pessoa certa, tem que despertar tudo isso na gente. Isso é um processo de conversação, processo de várias coisas, meus amigos e minhas amigas. Processo de várias coisas. Entende isso? Isso que é maravilhoso. O que não pode é, como eu sei que eu tô com a pessoa errada, aí não posso... veja, uma coisa é a vergonha que você tem, outra coisa é um sentimento de que você não pode ou que você não deve dizer que você não teve um orgasmo. Dizer que você não teve um gozo mesmo, que seja totalmente inferior ao orgasmo, tem nem que falar. Mas assim, você entende o que eu quero dizer? Eu não posso nem falar, eu tenho que fingir que gostei. Que a pessoa é desequilibrada, e se eu falar, vira um motivo pra briga e tal. Eu nunca vou falar pra vocês, termina, fica, isso daí é problema de cada um. Isso daí é BO de vocês, isso não é BO meu.
Mas vocês têm que saber que vocês sempre podem trazer Deus para essas reflexões interiores de vocês. Tragam Deus. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Se algo parece errado, provavelmente está errado. É que vocês têm que entender se o sentimento de que isso está errado provém do seu coração ou se provém da cultura do planeta. Porque aí o planeta vai dizer que tem muitas coisas que são erradas e que não são. Como a masturbação, por exemplo. Como admirar um homem e uma mulher bonita perto do seu namorado ou sua namorada, por exemplo. Tudo bem, não vou fazer. Pô, se eu tô... Ah, mas minha mulher e meu namorado não gostam. Tudo bem, você respeita, você segura e tal. Mas você que é o namorado ou a namorada, seu mãe tem que saber que nem porque você não gosta, a gente vai deixar de achar bonita, louca. Mas é verdade, nem porque você não gosta. A pessoa ficou feia, ou o seu namorado, sua namorada, não vão admirar. Você não pode querer castrar o outro, acorrentar o outro a um comportamento a que ele negligencia o que ele sente espontaneamente, que é do ser humano admirar o belo, é do ser humano a contemplação do belo. Você não pode querer que ele finja ser algo que ele não é para que você se cure, porque aí não tem cura. A gente cura os nossos problemas, as nossas paixões, a gente só cura isso. Não é fugindo da tentação, é se expondo à tentação. Calma, para vocês não distorcerem o que eu tô falando. Tem um problema com drogas. Cara, corta, sai, muda de cidade. Só que sempre existirão pessoas vendendo, você entende? Você entende? Ai, quero parar de fumar. Ai, eu não vou no barbeiro porque todo mundo fuma. No primeiro momento que você tá nessa primeira fase do vício, você tem que cortar mesmo, afasta tudo. Mas a vida vai te levar a esses lugares de novo. Porque se você só está fugindo disso, você não se curou. Você tem que ser capaz de estar diante de uma tentação e se manter sereno. Porque agora você entendeu, alcançou um entendimento pleno de que aquilo é grosseria de pensamento, de sentimento, que isso é egóico, que isso é sujo, que isso é imundo, que isso nos distancia de Deus. Entende isso, queridos? É por isso que lá no Oriente, aquela perspectiva de que tem que... Um dia a gente vai falar sobre isso. Tem que cobrir as mulheres. E tudo bem, gente. Respeito, cada um tem sua cultura. Só que se decidiu cobrir as mulheres porque se vendeu uma ideia de que as mulheres eram tentações para os homens. Já falamos aqui que é o contrário. Mas que se fosse verdade, você tem que ser capaz. Eu não posso estar na praia vendo mulher de biquíni, de biquíni, de maiô, que eu começo a ficar ereto em público e... Que isso? Que isso? Você é louco? Isso é doença. Você não consegue se conter? Uma coisa é contemplar, não. Porque se eu ver um peito, uma bunda, pode estar vestido do jeito que for, que isso? Você é maluco? Você entende o que eu tô querendo falar? Porque quanto mais você foge desses meios, porque você não se controla, quando você estiver em contato com isso, é aí mesmo que você vai irromper isso, porque você está guardando isso, você está negando isso, está oprimindo isso. E isso vira um ressentimento. Só que o ressentimento é uma qualidade de vida que foi negada. E ele quererá viver, ele quererá ser reconhecido por você. E ele vai implodir no momento errado. E aí quando você está abusando sexualmente de pessoas, de crianças, é isso aí. Você tem que assumir todas as suas questões, todas elas. Para você, para Deus. Procura ajuda terapêutica. Então, o processo de cura, cada um tem um rolê. Mas pode ser, eu preciso ficar longe. Então, fica longe. Faz parte do processo. Mas você tem que saber que mais cedo ou mais tarde, a vida te levará a estar em contato com isso de novo. Para que você resista. Para que você tenha controle do seu corpo. Para que você tenha controle dos seus pensamentos. Poxa, isso é um líder. Isso é um mestre de si mesmo. E não uma pessoa que, não, eu não posso estar em contato com isso. Certo, queridos? Bom, então, dito isso, eu acho que você já pode olhar para sua mulher, para o seu homem, quando você estiver com eles, ou seus ficantes, e você se questione: eu sou uma pessoa melhor com eles? Eu sou uma pessoa melhor? Eu sinto que eu evoluo ao lado dele? Quando a gente está junto, a gente fica falando mal dos outros ou a gente conversa de sonhos, de planos, de projetos?
Quando eu tô com ele, eu me sinto segura, insegura. Quando eu tô com ela, eu me sinto admirado, respeitado, sim ou não. Eu posso ser eu mesmo. Eu posso falar dos meus medos. Ah, a gente ainda não teve relacionamento sexual, tudo bem. Mas pelo tipo de conversa que a gente vem tendo até agora, se amanhã ou depois eu quiser falar da nossa primeira experiência sexual e falar de um fetiche que eu tenha, fetiche, né, gente? Cuidado com esses fetiches estranhos, né? Mas enfim, será que se eu quiser falar de um fetiche que eu tenho, será que é um ambiente seguro para eu falar? Pela conversa que eu tenho com ele, eu me sinto ridicularizada, ou eu mesmo que eu não fale tudo de primeira, não conheço ele ainda, mas a atmosfera psíquica e emocional que se estabelece quando nós estamos juntos, a atmosfera psíquica e emocional que se estabelece quando eu estou com a minha mulher, quando eu estou com o meu homem, com o meu ela é propícia à segurança, ela cria em mim um sentimento de que, cara, a gente ainda não falou sobre isso, mas eu sinto que quando a gente falar e quando a gente fizer, eu vou estar muito em paz. Ou, poxa, não sei, o corpo sabe. O corpo sabe. O corpo se excita diante de um campo receptivo a ele, em todos os sentidos. Só que até mesmo isso tem muitas camadas, porque tem muitas pessoas que receberam tantos estímulos equivocados na vida que ela associa a violência à excitação. Olha para você a gravidade. E às vezes você acha que é um campo seguro, mas não é. Às vezes você se excita diante de alguém, de todas as maneiras, né? O homem ficando ereto, a mulher ficando molhada, porque na verdade o campo energético dessa pessoa é um campo sujo. E existe, e aí vocês estabelecem familiaridade energética. Então é uma qualidade de prazer doentio, uma libido doentia, que você tem que curar, você tem que saber por que eu estou excitado ou excitada diante de um campo que é desse jeito. Não deveria, não. Você deveria se sentir violentada. Só que você tem que observar o seu corpo. Porque mesmo que o corpo tenha sido acostumado de um jeito errado, ele conhece a verdade do que ele deve viver. Então pode ser, por exemplo, as mulheres, a Ione, né, o portal sagrado, é que falar vagina é tão... vou chamar de Ione, como os tantras chamam. As Iones, elas, quando elas estão muito sensíveis, a gente sente, assim, a agressividade do campo. Na nossa vagina. No nosso canal vaginal. Você sente. Mesmo que esteja aparentemente excitada. Isso é mais profundo, que aí precisaria de uma investigação mais profunda e tal. Mas é possível. Você é uma pessoa lúcida, consciente. É louco, mas não é tanto, né? Então você que sabe, que gosta de coisas problemáticas, eleva para Deus. Porque o sexo é uma maneira de servir a Deus. Não tem nada de errado. Né? Tava vendo no canal do Pedro Augusto, adora, a namorada dele fez um vídeo esses dias falando sobre isso. Cara, faz uma oração antes de se relacionar sexualmente. Por que não pode? Por que não pode? O sexo é sagrado. Deus tem que estar junto. Antes, durante e depois. Por que não pode? O orgasmo é um processo de transcendência. O orgasmo não é um ponto final, ele é um meio. Ele é um meio disso daí, entendeu? É um meio para isso. Então, eu não vou falar assim, quando tá perto do orgasmo, não para não. Porque aí você aumenta a intensidade. Não, eu mantenho a intensidade, eu mantenho o nível. Você entende? Ih, gente, tanta coisa para falar. Uma série de questões que vocês precisam reformular na cabeça de vocês. Muitos equívocos, muita distorção mental, muita noção errada sobre sexo. Uma vez eu vi... É uma pessoa pública, mas eu realmente não lembro o nome dela. Não sei se ela é cantora evangélica, alguma coisa assim. Ela falou que ela e o marido dela gostavam de fazer amor com louvores evangélicos. E eu mesma na época, isso faz muitos anos, eu mesma na época, com a minha visão muito ainda materializada, falei, que é isso? Achei blasfemo, né? Hoje não. Ela tá certa, por que não pode? Eu quero colocar uma música. Tudo bem, coloca lá. Olha as músicas, hein? Que vai baixar o nível, vai mudar a intenção e a maneira como vocês vão se relacionar. Cuidado. Né? Não tô falando que não possa ter uma pressão, não tô falando que não possa ter uma intensidade. Eu tô falando que tem coisas que você distorce o fluxo do rolê ali. Tem coisas problemáticas pra fazer, hein? Mas cada um sabe de si. Né? É bom que saiba. E ela falou isso, eu lembro que eu achei blasfemo, falei, que horror, e não só eu, um monte de gente criticou. Mas isso que ela falou é real. Por que eu não posso fazer amor botando um louvor evangélico?
Olha que bonito se citar frente à grandeza de Deus. Não é maravilhoso se citar com isso? Olha isso. Coordenando, é como se fosse um mantra, coordenando os processos de vocês para que ambos atinjam o orgasmo. E às vezes você fica impresso com essa energia e com aqueles fenômenos. Às vezes você fica impresso com isso por horas, por dias, por que não? E não só 4 segundos, 5 segundos. Quando chegar lá. E tantas outras coisas que acontecem através do divino instrumento relacional e do sexo. Instrumentos de criação. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada e até o próximo vídeo.